Bom, bom dia, meus amigos. Hoje é um dia para falar de muitas coisas, mas uma das coisas das quais eu quero falar é. Porque hoje eu tô tentando mudar de vida, né? Não só hoje, mas como eu já tentei várias vezes, como eu venho tentado ao longo desses 3, 4 anos em si. Eu não sei muito bem como é que faz isso, para falar a verdade para vocês. Mas hoje gostaria de esclarecer algumas coisas para falar para vocês o que eu já fiz e o que deu certo e o que não deu, certo? Uma coisa que funciona muito para mim, para me organizar e para começar a fazer as coisas é um caderninho. Às vezes as pessoas falam de cadernos, né? Mas às vezes não entendem o porquê do caderno. O caderno serve como ponto principal, normalmente, para poder esclarecer a sua mente. Saber o que você está pensando, saber se o que você está pensando está correto, saber o que está acontecendo com você, porque às vezes se você não coloca isso para fora, isso fica escondido dentro de você, sabe? Então, a partir do momento em que você visualiza isso de forma mais concreta, como no papel e caneta, você consegue perceber uma diferença muito grande no seu entendimento sobre você mesmo, sabe? Então, hoje eu tava percebendo, né? Não escrevi isso no meu caderno, inclusive, mas ao longo desses dias eu tava percebendo que eu não tinha gravado o vídeo que eu queria gravar, que era falando sobre a minha rotina, que era falando sobre as coisas. E hoje eu tô aqui pra falar sobre isso. Era uma coisa que eu queria fazer, mas que eu não teria percebido se não fosse um caderninho desse, por exemplo. São coisas que me deixam pensar mais nesse nosso momento do dia a dia que é tão acelerado, é tão rápido, né? Se é que você me entende. Eu montei uma composição aqui e botei essa luzinha aqui e fiz as coisas. Botei até esse caderninho aqui pra ficar legal. Gosto muito da capa desse caderno, inclusive. Muito bom. Eu me esqueci o que é que tá escrito aqui, mas acho que é Salmo 119. Eu acho. Tá? Eu acho. Enfim. Eu espero que tenha ficado legal. No entanto, a gente tem que continuar, né? Eu esclareci muitas coisas pra mim ontem e percebi muitas coisas também. Não só não só físicas, como espirituais, como coisas mentais também. E acho que o ponto principal que eu quero começar a falar com vocês hoje, que a gente pode se estender nos próximos vídeos ou nas próximas coisas, é no que o celular, tá gravando aí, na verdade, né? Não posso mostrar o celular, mas o que a rede social, o que as redes estão fazendo com a gente. O que é que elas estão nos tornando e o que é que elas estão mexendo com a gente para que a gente não possa alcançar o que a gente realmente quer, certo? A gente está muito preso às redes em um momento de tanta informação, né? A gente fica preso, a gente não consegue se mexer e a gente vai tentar fazer alguma coisa, a gente não tem vontade, ou nem só vontade, a gente não consegue sair do mesmo lugar. A gente não consegue continuar, a gente não consegue continuar prosseguindo conforme a gente quer, porque a gente não tem um fluxo e a gente não consegue seguir esse fluxo, e mesmo se a gente tiver, né? A gente não consegue seguir esse fluxo. E acho que esse é o principal ponto assim que me mata, sabe? Você tem você tem um fluxo a seguir. Você sabe, às vezes, até sabe o que você tem que fazer. Mas você não faz porque você não consegue, você não tem ânimo, você não consegue tirar uma energia de você a mais porque você já gastou muito tempo vendo Reels, por exemplo. Você gastou horas do seu dia vendo um Reels que você podia estar fazendo, escrevendo alguma coisa do gênero. Escrevendo, você poderia estar projetando um vídeo para postar na própria plataforma do Instagram. Você poderia estar gravando, como eu estou fazendo agora, preparando um cenário nada a ver e fazendo alguma coisa. Esse vídeo não foi planejado, esse vídeo está sendo gravado, inclusive meu quarto está todo bagunçado. Esse é um cenário que eu escolhi meio nada a ver, tem minha luz aqui. Então, tem muitas coisas nesse fluxo que eu ainda não entendo, que a gente tem que prosseguir. Mas que hoje, por exemplo, eu queria trancar e fechar esse ciclo de repetição para sempre. Porque a gente vive num ciclo que é basicamente. Ele é basicamente assim: a gente começa, a gente
vai estar prosseguindo e a gente volta para o início. A gente começa, a gente prossegue e a gente volta para o início de novo. Como se a gente, na verdade, ele tem um último passo, né? A gente prossegue, não, a gente começa, a gente prossegue, a gente estagna e volta para o início. Como se a gente ficasse sempre nesse ciclo e ficasse preso nesse ciclo para sempre. E é isso que deixa a gente estressado. É isso que deixa a gente que a gente não sabe fazer nada, que a gente essa é a grande causa dos problemas, né? Mas Jesus nos ensina muito sobre isso, sobre como a gente deve lidar com esses processos. Ele sabe, ele diz na Bíblia que tem tempo para tudo, que a gente pode fazer tudo, mas que tudo tem seu tempo, mas que a gente também fala para ter sabedoria. Sabedoria não é só inteligência, sabedoria é saber o que fazer na hora certa. O que fazer? A gente tem tempo para tudo fazer, para fazer tudo. A gente tem tempo para gravar, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para dançar, a gente tem tempo para brincar, a gente tem tempo para se divertir, a gente tem tempo para tudo. E a gente tem que ter sabedoria para saber organizar esse tempo para que a gente possa fazer o máximo de coisas possíveis que seja da graça de Deus e para que a gente possa melhorar ativamente na nossa vida, sabe? A gente não tá aqui simplesmente porque a gente não tá aqui simplesmente para poder ser passagem e às vezes ficar estagnado e não crescer e às vezes ficar preocupado porque não tá fazendo nada. Caramba, cara, calma, a gente tá aqui, respira, sai do celular um pouco, respira, sabe? Essa é uma grande dificuldade minha também. Tô falando isso pra vocês, de sair do celular, de sair das redes, de saber que as coisas têm seu tempo e que a gente tem que esperar, esse momento é muito ansioso, mas isso é uma coisa minha também. Por muito tempo, eu me vi e me vejo também fazendo coisas das quais eu não me enxergo mais. E não é nem coisas tão ruins, mas são coisas que afetam o meu dia e são coisas que eu poderia deixar de serem coisas principais do meu dia, mas poderiam ser coisas, por exemplo, como ler a Bíblia, trocar esses hábitos ruins, sabe? A gente tem muitas coisas das quais a gente precisa resolver na nossa mente. Eu não sei o que que você está precisando. Eu sei que em mim eu preciso melhorar muitas coisas, não só, como eu disse, físicas, mas mentais, mas espirituais também. A gente tem muita coisa mal resolvida dentro da gente. A gente tem que parar e pensar nesse tempo que a gente tem. Nesse tempo que a gente tem. A gente tem que parar e pensar. Caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Domingo passado, na verdade, nesse domingo agora, dia 20, dia 20, dia 20, dia 20, nesse domingo agora, dia 20, eu, na verdade, no outro passado, né? Nesse domingo, aí volta mais um domingo, isso. Eu tive um momento muito especial com Deus, onde eu tinha prometido coisas e tinha prometido que não ia falhar. Só que é tão difícil tu prometer isso, sabe? Que tu não vai falhar como humano, você dizer que não vai falhar, dizer que não vai fazer as mesmas coisas. E isso é arrependimento. Mas eu me vi fazendo algumas coisas das quais eu não queria. E me abrindo muito com vocês agora, não é que é vício, né? Eu passo muito tempo no Instagram. No Instagram não. Também no Instagram, mas eu passo muito tempo no YouTube. E não é nem porque eu realmente gosto, é porque eu não consigo ficar preso com os meus próprios pensamentos. De vez em quando é muito mais fácil pra mim parar de pensar e ficar olhando um vídeo no, Instagram, no YouTube qualquer do que fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, eu vou dormir, é muito mais difícil pra mim dormir, só dormir. Fechar o computador e dormir. Porque eu fico pensando em várias coisas, várias coisas. E quando eu boto um vídeo, eu desligo porque eu tô pensando apenas no vídeo. Mas isso a longo prazo me faz um mal tão grande, porque eu fico muito preso. E qualquer descanso meu agora tem que ser com isso. Eu não posso mais dormir sem ver alguma coisa desse gênero. E vocês percebem que é como se eu tivesse um vício, como se eu tivesse preso em algo, como se eu tivesse se desgastando por causa de uma coisa qualquer? Vocês percebem isso? Agora, depois disso eu percebi que eu preciso parar. Preciso parar, pensar
e olhar pra isso e falar: caramba, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu vou querer pra minha vida nesses momentos de agora. E também é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra poder alertar e mostrar pra vocês que se vocês tiverem um vício, se vocês tiverem algo que impede vocês de prosseguir, que vocês vão largar. Eu sei que não é fácil, isso tá dentro de tudo, tá dentro de masturbação, tá dentro de pornografia, tá dentro de várias e outras coisas, que são coisas que você deve vencer pouco a pouco, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos seus irmãos. Essa conversa vai me abrindo mais com vocês, para que vocês possam se alertar. Esse vídeo, além de ser um vídeo, assim, uma conversa, ele é uma discussão sobre nós, que somos irmãos, na fé, e para você que também não é. Para você que está chegando aqui agora e está vendo um vídeo aleatório sobre um cara nada a ver. Quero te dizer que esses vícios, essas coisas que impedem o seu tempo, que tiram o tempo precioso que você tem, que você venha largar e venha para Cristo também. Essa é a coisa que nós da igreja e Deus se alegra em ver em você. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Também talvez eu traga mais vídeos com essa composição meio nada a ver. Talvez traga vídeos em outros lugares. Mas se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo a essa nossa comunidade que a gente vai criar aqui nesse momento. E me acompanha no Instagram também, eu vou botar meu arroba aí na descrição, que a gente possa se tornar amigos e construir essa comunidade para que a gente venha crescer juntos. Eu, você, todo mundo, gente. E com a ajuda de Deus também, né? Então, até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal.